Iniciando então a parte 3 da aula 27, nós vamos falar um pouquinho sobre a articulação do parágrafo, expressões de transição e os modos de desenvolvimento de parágrafo relacionados aos tipos textuais. Já sabemos então o que é um tópico de parágrafo e vimos algumas possibilidades de desenvolvimento do parágrafo. Mas como fazer a transição de um parágrafo para o outro? Ao escrever um texto, qualquer um de nós, com o mínimo de sensibilidade, é capaz de perceber quando se passa de uma ideia a outra, ou seja, após apresentarmos a ideia núcleo, passamos a desenvolvê-la, associando a essa primeira ideia outras secundárias, mas não menos importantes. Dessa forma, devemos dispor em parágrafos diferentes essas ideias articuladas e igualmente relevantes, relacionando-os por meio de expressões adequadas a essa transição. Mas que expressões seriam essas? Se você voltar lá à aula 7, você verá todos esses elementos. São os encadeadores discursivos que podem ser operadores argumentativos ou operadores de sequencialização. Tais elementos desempenham perfeitamente a tarefa de ligar uma ideia a outra, fazendo a transição entre os parágrafos. Vejamos alguns exemplos para vocês lembrarem um pouquinho dessa aula 7. Primeiro exemplo. A vinda dos imigrantes foi ao encontro não só da necessidade que o Brasil tinha de mão de obra mais qualificada para as fábricas, como também da substituição dos negros nas lavouras, não se descartando ainda certo desejo de embranquecimento da raça brasileira. Ao passar para o segundo parágrafo, nós temos um elemento aqui que faz essa transição, um conector. Consequentemente, os imigrantes trazem ao país novos padrões de comportamento e por aí vai. Segundo exemplo, imagine um mundo com secas, tempestades e fome, com ilhas e regiões costeiras inundadas, onde milhões de pessoas morrem por causa da poluição do ar e das águas, enquanto outras buscam refúgio em lugares mais seguros e alguns ainda lutam entre si pelos escassos recursos naturais. Vou passar para outro parágrafo. Olha o conector. Em contraponto, imagine um mundo com ar e água limpos, com tecnologia, onde casas, transportes e indústrias estejam a serviço de toda a população. Vejam que ao passar de um parágrafo para o outro, nós utilizamos expressões de transição, que são esses conectores que nós estudamos lá na aula 7. Outra questão importante nessa aula é a questão de que o desenvolvimento do parágrafo articula-se muitas vezes ao tipo de texto. Por exemplo, a enumeração por detalhes presta-se muito bem ao texto descritivo. Já o texto argumentativo, dentre outras possibilidades, seria interessante ser desenvolvido por meio da declaração inicial, no tópico de parágrafo, inserindo-se no mundo comentado. Agora, o parágrafo desenvolvido por meio de exemplos específicos de definições articula-se perfeitamente aos textos expositivos. O desenvolvimento por confronto, como também o desenvolvimento por fundamentação da ideia núcleo ou ainda por explanação das ideias em cadeia, presta-se também muito bem aos propósitos de textos expositivos e argumentativos. Então, nós vamos escolher a forma de iniciar um tópico de parágrafo e de fazer o desenvolvimento desse parágrafo, levando em consideração o tipo textual que estamos produzindo. Nas páginas 236 e 237, nós temos mais uma atividade. Leia os parágrafos a seguir, em seguida, relacione-os utilizando encadeadores discursivos adequados à transição. Se você tiver dúvidas sobre o que são encadeadores discursivos, volte à aula 7. São os elementos que fazem a conexão entre parágrafos, entre orações. Aqui nesse caso, nós estamos fazendo entre parágrafos. É preocupante o crescimento da violência nos grandes centros urbanos. A polícia procura explicar o índice elevado da violência em alguns estados brasileiros, a quantidade de armas comercializadas ilegalmente, o fácil acesso à bebida e às drogas e o aumento da pobreza. Quanto maiores a pobreza e o desemprego, mais intensas a violência e a criminalidade. Além das causas mencionadas, então eu estou acrescentando um fator. Existe outra, difícil de quantificar, mas visível a olho nu, por quem quer que viva numa grande cidade brasileira. A deterioração das condições de convivência social, ou seja, além dos problemas materiais tradicionalmente elencados como fatores sociais da violência, desemprego, fome, falta de moradia, verifica-se uma degradação geral da vida cotidiana,
motivada por um emaranhado de pequenos e grandes transtornos: trânsito, barulho, poluição, filas. Isso significa dizer que não só as drogas, as armas vendidas ilegalmente e a pobreza geram violência, mas também o estresse do dia a dia. Terceiro parágrafo, então, concluindo assim, dessa forma, além de previdências urgentes, como o efetivo policiamento das cidades, não podem deixar de ser consideradas propostas que visem a diminuição do caos urbano, fator responsável pela elevação dos níveis de estresse, frustração, impaciência e agressividade dos cidadãos. E a questão 5, letra A e B. Em aulas anteriores, você estudou os tipos textuais. Releia o texto da questão 4 e responda as perguntas. O texto que você acabou de ler apresenta predominantemente sequências de qual tipo textual? Obviamente, apresenta sequência do tipo textual argumentativo, que tenta, então, defender uma tese. Letra B. O desenvolvimento do parágrafo articula-se muitas vezes ao tipo de texto. Qual estratégia foi utilizada para o desenvolvimento da ideia núcleo? Então, nós temos aqui o segundo e terceiro parágrafos expõem as causas, as razões do aumento da violência nos centros urbanos. Então, nesse caso, trata-se de desenvolvimento por fundamentação da ideia núcleo. E aí nós chegamos ao texto final, a atividade final da aula 27. Então, nós temos o extermínio como solução final. Em épocas de forte percepção de insegurança, são lançadas numerosas propostas sobre a segurança pública. Entre elas, há uma ideia recorrente no imaginário de alguns setores que ressurge inevitavelmente no contexto atual. É a noção de que o crime pode ser extirpado, eliminando-se fisicamente os criminosos, como se acaba com uma epidemia, destruindo o micróbio que é a causa. Essa ideologia do extermínio é representada no Brasil não só por membros da ultradireita, ou por pessoas iradas que acabaram de sofrer uma agressão, como também é expressa friamente por figuras com uma certa representatividade social. Assim, o prefeito do Rio de Janeiro, na época, César Maia, declarou que se morrerem 10 delinquentes, que morram 100, 500, 1000, quantos for necessário para restabelecer a ordem pública. Segundo os dados da polícia, os policiais em serviço do estado do Rio de Janeiro mataram um total de 351 pessoas entre janeiro e maio deste ano. Extrapolando para todo o ano, podemos estimar em 850 as mortes e intervenções policiais durante 2002. Obviamente, não podemos acreditar que todos os mortos eram delinquentes, dado que eles não tiveram oportunidade de defesa no tribunal. Pesquisas no Rio e em São Paulo, nos anos de 1990, mostraram que um número considerável dessas mortes e intervenções policiais resulta de disparo pelas costas e a queima-roupa, e outros claros indicadores de execução sumária. A segunda premissa equivocada é o nexo causal entre violência policial e ordem pública. O prefeito parece pensar que se mata pouco e que se matássemos mais, poderíamos atingir a paz social. Ao contrário, o uso excessivo da força por parte da polícia, traduzido em execuções sumárias e morte por balas perdidas, é um dos ingredientes do quadro que nos levou à situação atual. Inclusive, a percepção que o criminoso tem de que pode ser morto extralegalmente deve contribuir a que ele seja, por sua vez, cada vez mais violento, pois não tem nada a perder. Em suma, as declarações do prefeito não são apenas moralmente repugnantes, mas estimulam o crime na forma de execuções sumárias e são, no melhor dos casos, inócuas para resolver os cenários de insegurança. Queremos tratar os criminosos como animais e depois não espantamos que eles nos tratem da mesma forma. É preciso acabar com a ilusão perversa de que, virando bárbaros, conseguiremos acabar com a barbárie. É um texto de Ignácio Cano, tá? É um artigo de opinião publicado no jornal O Globo no dia 15 de agosto de 2002. A partir então do texto lido se propõe algumas questões. Para vocês identificarem, por exemplo, o parágrafo em que é feita a introdução do texto. Aí vocês vão pegar lá o primeiro parágrafo. Em épocas de forte percepção de insegurança, aí nós temos a introdução do texto. Os parágrafos que constituem o desenvolvimento do texto. Do segundo parágrafo, o segundo, terceiro, quarto,
Quinto e sexto parágrafo, nós temos o desenvolvimento do texto. Por que o sétimo não? Porque o sétimo e o oitavo já são parágrafos de conclusão. Vejam lá no início do sétimo parágrafo. Em suma, as declarações do prefeito. Então, o texto ali no sétimo parágrafo já começa a conclusão, a fazer a conclusão. Questão 2. Como o tópico de parágrafo introdução é iniciado? Então, a introdução, o tópico de parágrafo é iniciado por meio da omissão dos dados identificadores, ou seja, em épocas de forte percepção, são lançadas numerosas propostas sobre a segurança pública. Mas quais são essas numerosas propostas? Nós não sabemos. Então, aos poucos é que o Ignácio Cano vai discorrer sobre cada uma dessas propostas. Questão 3. O desenvolvimento é formado pelos parágrafos que fundamentam a tese. Normalmente, em cada parágrafo é apresentado e desenvolvido um argumento. Cada argumento pode ser desenvolvido por meio de vários procedimentos. Nós já vimos por detalhe, por confronto, citação de exemplo, definição, fundamentação da ideia núcleo, explanação das ideias em cadeia. Reconheça no desenvolvimento do texto os parágrafos em que é feito uso de desenvolvimento por detalhe. Nós temos o segundo parágrafo, que está dando os detalhes de que forma, então, dessa ideia de que o crime pode ser extirpado, então, extirpando fisicamente esses criminosos. Na letra B, o desenvolvimento por confronto, o sexto parágrafo em relação ao sétimo parágrafo. Ao contrário, o uso excessivo das forças por parte da polícia, traduzido em execuções sumárias e mortes por balas perdidas, é um dos ingredientes do quadro que nos levou à situação atual. Aí no sétimo parágrafo vai dizer, em suma, as declarações do prefeito não são apenas moralmente repugnantes. Então, há um confronto entre o sexto e o sétimo, as ideias do sexto e do sétimo parágrafo. Letra C. Desenvolvimento por citação de exemplo. E aí nós temos exemplos no terceiro e no quarto parágrafo. No terceiro está dando exemplo, por exemplo, a respeito do Rio de Janeiro, quantas pessoas os policiais já mataram. No quarto parágrafo está falando de algumas pesquisas. Então nós temos exemplos no terceiro e no quarto parágrafo. Letra D. Desenvolvimento por fundamentação da ideia núcleo. Nós temos lá o quinto parágrafo, né? Que é um desenvolvimento por fundamentação da ideia núcleo. A segunda premissa equivocada é o nexo causal entre violência policial e ordem pública. O prefeito parece pensar, então está se fazendo a fundamentação dessa ideia núcleo. E a última questão, quarta questão, identifique no texto alguns encadeadores discursivos, operadores argumentativos ou operadores de sequencialização, que fazem a transição de um parágrafo a outro. No terceiro parágrafo, nós temos logo no início, fazendo a transição, o assim, fazendo a transição do segundo para o terceiro. No quinto parágrafo, nós temos a segunda premissa. No sexto parágrafo, nós temos ao contrário. E no sétimo parágrafo, nós temos o operador em suma.